Boa noite, povo. Estamos no ar. Como estão vocês? Como está esse calor infernal? Está chovendo em algum lugar? Aqui, zero chance de chuva. Aqui reza a lenda que vai ter temporal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Indy Lopes, do Preto no Metal. Sou uma das idealizadoras, tá? Hoje a live vai ser um pouquinho mais formal, porque o tema exige, né? A live hoje é uma live sobre mulheres, não necessariamente para mulheres, né? Mas eu acho que todo mundo tem no seu convívio, se não é mulher, tem filho, tem filha, tem mãe, tem tia, tem parente, enfim, tu convive com mulheres. Então, como é necessário a gente falar a respeito de crimes virtuais com mulheres, né? Eu vou passar a apresentação para as outras meninas e logo após isso a gente vai direto, né, ao ponto e começar a falar a respeito de crimes na internet. Luana? Boa noite a todas e todos. Meu nome é Luana Paulino, sou advogada. Estou aqui a convite da Indy para a gente falar um pouquinho sobre os crimes sexuais cometidos contra crianças, adolescentes, crimes cometidos via internet. A gente vai bater um papo sobre violência contra a mulher, sobre o aumento do índice de feminicídio no país, entre outros temas e perguntas que surgirem durante a nossa live. Sejam todas e todos muito bem-vindos e obrigada pelo convite. Night, apresenta aí para quem não te conhece. Seu microfone está desligado. Por favor. Enquanto a Nai não volta, a Helena te apresenta, que eu acho que ela deu algum tilt no note dela. Deve ter bugado. Então, galera, boa noite a todos, todas. Meu nome é Helena, vulgo Lelê. Eu sou idealizadora da Afrobanger. Eu abordo assuntos relacionados tanto à negritude, quanto ao metal, quanto ao mundo underground da música extrema. E é de suma importância a gente falar também sobre essas questões que envolvem as meninas, as nossas crianças que estão vindo, né, curtir a música extrema, a música underground. A gente entender esse processo do que está acontecendo, de monitorarmos o que está acontecendo com as nossas crianças, né, com as nossas meninas principalmente, porque a gente vê que a maioria de vítimas são as nossas meninas. E não poderia ter um momento mais oportuno para a gente falar disso do que agora. Então, eu agradeço de antemão tanto a Indy, quanto a Nai também, quanto a Luana, por a gente estar aqui discutindo sobre essas questões. A Nai tá com um probleminha no note dela, acho que daqui a pouco ela deve voltar. Mas vamos apresentar, né, a Nai, para quem não conhece. A Nai é uma das pessoas, se não a fundadora, acho que ela é a fundadora, né, Lelê? Tu conhece ela há mais tempo, da Red Bangueira. Acho que tu que conhece ela há mais tempo poderia fazer essa apresentação. Sim, a Nai é minha vizinha aqui, ela mora na cidade aqui do lado, em Pedro Leopoldo. Todo mundo aqui... A minha mãe. Oi, mãe. Oi, mãe! A janta é com você. Pode deixar. Janta por minha conta, galera. Agora. Então tá bom. A Nai é de Pedro Leopoldo, né? Aqui do lado. É minha vizinha, né? Vizinha, porque para mineiro é tudo do lado. Ela é idealizadora da página da Red Bangueira, né? Voltada para o público feminino ali do underground, da música extrema. E ela também, a Fran também, que está administrando a página com ela, estamos engajadas aí em trazer essa visibilidade para as mulheres, principalmente agora também mulheres pretas dentro da cena underground, que a gente vê que é de suma importância também, né? E ela também agrega bastante nesse processo da gente defender nossas mulheres, defender as meninas, quem está chegando aí na cena também. Todo mundo mais ou menos conectados aí nesse propósito. Chegou. Voltamos? Voltou, Nai. Tá dando pra vocês me ouvir agora? Agora deu.
Deu? Tive que voltar para o primeiro plano, isso não deu certo, não. Tá bom. Bom, Então, o importante é estar junto. Com certeza. Bom, eu sou a Nai, sou criadora da Rede Bengueira, que é um perfil que tem o intuito aí de apoiar e divulgar todas as mulheres que estão envolvidas na cena underground, em vários tipos de nichos, desde produção de evento até as meninas que estão em banda. E estou muito feliz de estar aqui, ter aceitado o convite do grupo, poder estar aqui, já que a Rede Bengueira é um perfil totalmente voltado para mulheres e feito por mulheres. Então é muito importante que a gente chame bastante atenção dessa nova geração e da nossa geração também, que tem muito a aprender, que demorou para se desconstruir, né? Dentro do machismo, para poder criar coragem para denunciar casos tão graves que a gente vai pontuar hoje. E é isso aí. Isso aí, vamos ao que viemos fazer, né? Luana, a modernidade, né, dos tempos evoluiu, inclusive da forma criminal, né? Hoje, inclusive, a gente tem delegacias especializadas, né, em crimes virtuais. O Brasil ele ainda está bastante atrasado, né, com relação a outros países nesse âmbito, mas o fato de já ter algumas delegacias especializadas em crimes virtuais, acho que já é um primeiro passo, né? Mas as pessoas ainda têm muita dúvida quanto ao que é crime e o que não é crime. A gente ainda imagina que crime é aquilo que acontece só no mundo real, no mundo físico, quando há toque, quando há via de fato, né? Como se fala no parafrasear jurídico. E não é bem assim. Com a modernidade, novos crimes começaram a acontecer e as pessoas não se dão conta, né? Ou fingem, né? Não se dá conta do que é crime ou não. Então, hoje a gente vai falar a respeito disso. A gente vai identificar crimes, né? A gente vai entender como acontece e como se proteger e também como denunciar. Porque sendo crime, a gente tem o direito de denunciar, mas a gente tem caminhos a seguir, né? E muitas vezes a pessoa também não sabe identificar que aquilo ali é um crime virtual, né? Então, com isso, eu vou passar a palavra para ti e nos ilumine com sabedoria. Vai ser um prazer a gente conversar. Primeiramente, eu gostaria de iniciar, falar sobre o nosso... A gente vai dividir a live no tema principal, que é assédio sexual no underground. E a gente vai falar sobre crimes virtuais, crime contra assédio sexual contra criança e adolescente, a gente vai falar um pouquinho sobre violência contra a mulher, vai falar um pouquinho sobre feminicídio, vai dar algumas dicas para os pais, mães, sociedade, como tratar, né, quando os filhos forem vítimas. A gente vai dar dicas para as crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de assédio sexual via internet, sobre ameaça e entre outros crimes. Só que eu gostaria que vocês, antes de eu começar a falar, vocês falassem para mim, porque já surgiu essa pergunta para mim, que não sou do meio do metal, o que é underground? Por que assédio sexual no underground? Porque vai ter crianças, adolescentes, senhoras. Eu gostaria que vocês falassem, só para a gente entender, para as pessoas não ficarem assim muito alheias ao que a gente está falando. Eu vou passar para as meninas, então, responderem. Não, desse lado aqui, ó. Deixa eu ver. Começa a Nai e daí a Lelê pode complementar. Tá. Bom, o underground, geralmente envolve tudo que vem de uma cena que trabalha por força própria, né? Tudo que é independente, tudo que não está no mainstream, que não está nas grandes mídias, que não está nas grandes meios de comunicação, a gente considera underground. Entendi. Muito obrigada pelo esclarecimento. Crimes bem sucinta, sexuais... Entendi. Explicação repentina, né? Crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. A partir do ano de 2012, a gente tem uma nova lei que estabelece que as crianças e adolescentes que, a partir de 2012, sofrerem crime sexual, seja ele estupro, assédio sexual, que
que pode englobar a pedofilia, o crime de pedofilia, que é quando há a efetivação do abuso, ou o agressor ou a agressora utiliza fotos, vídeos de crianças para satisfazer desejos sexuais. Há a possibilidade do crime de pedofilia aí. E essas crianças e adolescentes ganharam uma ampliação para denunciar. Porque quando a gente é criança e adolescente, a gente tem o medo, pode ter o medo da retaliação, pode ficar um pouco acuado e não realizar a denúncia, não contar para os pais, porque geralmente, em 99,9% dos casos, os agressores, eles ameaçam as crianças e adolescentes. Olha, se você contar para sua mãe, se você contar para qualquer pessoa, eu vou divulgar as suas fotos, eu vou agredir você, eu vou agredir uma terceira pessoa que pode te afetar. Mas é importante a gente já começar essa live falando para essas crianças e para esses adolescentes que se vocês não têm no ambiente familiar uma pessoa com quem vocês possam dividir, compartilhar esse assédio que vocês estão passando, vá até o Ministério Público, converse com a assessora do promotor, converse diretamente com a promotoria, porque lá eles têm um aparato para receber a denúncia de vocês. Mas o ideal é a gente já alertar os pais, as mães, a nossa sociedade, de que o bem-estar das nossas crianças e dos nossos adolescentes não é só responsabilidade do poder familiar, não é só responsabilidade do pai, da mãe, da avó, do tio, da tia, é responsabilidade de toda a sociedade. A gente da escola também, né? Eu imagino que a escola também seja um meio de campo importante. Sim, escola, sociedade, por saúde, todos os espaços onde há a socialização, onde há a convivência entre pessoas, onde há pessoas, as outras, todos se tornam responsáveis uns pelos outros, né? Até mesmo porque a gente tem a previsão no Código Penal do crime de omissão de socorro. Se eu percebo que uma pessoa está sofrendo um assédio, ela está sofrendo pedofilia, ela está sofrendo um crime sexual, está sendo ameaçada, violentada, e não faço nada, eu estou omitindo socorro. Se isso ficar comprovado, eu vou responder penalmente. Então, eu gostaria que vocês me instigassem com relação a esse item dos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, para mim poder explorar melhor este item. Por gentileza. Tá. Eu acho que a maior dúvida das pessoas, que eu percebo, a maior dúvida é a questão da idade. A gente estava conversando no grupo, né, a respeito disso, que as pessoas têm uma falsa ilusão de que criança é criança de 5 anos. Pedofilia só acontece com criança de 5 anos. E as pessoas acham que meninas de 12, 13, 14, 15 anos são adultas. Tem aquela piadinha, né, que vocês já devem ter ouvido, de encostou o pé no chão, já sabe o que faz, né? Não sei se vocês já ouviram essa piadinha. Então, eu acho que é exatamente isso. E as pessoas, elas precisam entender que menor de idade é adolescente. E que, principalmente, alguns lugares na Europa já têm debatido que a adolescência ela vai até 25 anos, né? Então, essa coisa de tu gostar de novinha não é normal. É adolescente, é criança. E as pessoas, os homens, e principalmente muitas vezes até as mulheres, às vezes também se sentem, muitas vezes, elas são as mulheres. A gente acaba sendo criada porque a mulher amadurece mais rápido. A gente é obrigada a amadurecer mais rápido porque esse bando de homem não sabe assumir responsabilidade. Então a gente acaba daí se sentindo mais madura, mais mulher, com 15 anos, com 16, né? Sim. E acontece isso. E não é verdade. A menor de idade é adolescente e se envolver com menor de idade é crime, não é, Luana? Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que do 0 aos 12 anos é considerado criança. Dos 12 aos 18 anos é considerado adolescente. Eles são considerados adolescentes. Só que é importante saber que a Nai, a Lelê, a gente também vai entender o que eu vou falar. Nós crianças negras,
a gente desenvolve mais, principalmente nós mulheres. O corpo, com 12 anos, a gente já tem o peito formado, já tem o corpo formado, e é importante as mães, os pais, nós, enquanto sociedade, estarmos alerta quanto a esses olhares. Por quê? Infelizmente, esses homens nojentos e machistas, eles se acham no direito de se aproximarem dessas meninas. Eles sabem que elas são meninas, que elas não têm a maturidade para consentir ou não sobre um ato sexual, sobre o envio de uma imagem, sobre a realização, a efetivação de uma relação via internet, porque mesmo sendo pela internet, sendo uma relação virtual, não deixa de consumar o crime de pedofilia. A gente tem conhecimento de que homens de 30 anos se vangloriam por manter relação sexual com crianças de 12, 13, 14 anos. Quando um homem ou uma mulher sentem prazer com uma criança, esse ser humano precisa de tratamento. Pedofilia é uma doença e ela se efetiva em crime de pedofilia quando esse agressor e essa agressora utilizam crianças para atingirem a sua satisfação sexual através dessas crianças, independente de ter a conjunção carnal, independente de ter o contato físico, de apalpar as partes íntimas das crianças. A gente observa que a conduta do agressor via internet, muitas vezes começa com um elogio: nossa, você é muito bonita, eu quero casar com você, eu quero isso, nossa, você nunca viu uma pessoa tão maravilhosa. Aí a criança que não tem ainda a consciência formada, ela está em formação, a criança e o adolescente que ainda estão em formação caem nessa falácia, divulgam fotos íntimas, divulgam vídeos íntimos, e aí caem na mão dos agressores. E eles usam isso de forma ardilosa para chantagearem as crianças e adolescentes, para amedrontarem as meninas e meninos, porque quando a gente fala de crime sexual contra criança, a gente tem que levantar a ideia de que não é só contra as meninas, contra os meninos também. Esses agressores, esses assediadores, eles não têm limite. Infelizmente, nós, enquanto sociedade, precisamos estar atentos, e os pais, eu chamo a atenção para os pais e as mães sempre estarem atentos às redes sociais. Cuidado com o que os seus filhos estão vendo lá no quartinho deles, no computador, lá no WhatsApp, lá no celular. Conversem, é importante, no pleno século XXI, os pais e as mães sentarem, conversarem com seus filhos, orientarem, né? E bater um papo para a gente evitar a consumação de crimes de pessoas contra as crianças, de pessoas doentes e infelizes nesse sentido. Lele, Nath, quer fazer uma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Por favor. Indy, dentro do que eu falei agora. Eu ia acrescentar que, já entrando no assunto... Tem como aumentar um pouquinho? Deixa eu ver, peraí. Aí, agora tá melhor? Tá. Então, eu ia acrescentar, né, falando, já entrando no assunto, que a gente tem visto muitas meninas mais novas, né? Eu falo principalmente meninas, porque é o que a gente mais vê, né? Mas os meninos a gente pode incluir aí também, né? Que passam por essa questão do abuso, por essa questão de assédio. Muitas meninas que começam, né? Que se introduzem na cena metal, na cena, né, underground. E, eu vou fazer um cover de uma música aqui. Eu vou cantar uma música aqui. Vai, faz uma maquiagem, uma coisa, sabe? Uma coisa bem, bem que a gente considera corriqueiro, né? E aí, logo em seguida, um dia depois, a gente tem notícia. Vocês parem de assediar a fulana porque ela passou maquiagem e está fazendo um cover. Sabe? Isso soa, tipo assim, surreal na minha cabeça. Porque a menina fez uma maquiagem...
fez o cover de uma música que ela gosta, que ela tá treinando, sabe? Que ela gosta da banda mesmo. E tem marmanjo de 30, 40 anos assediando menina de 13, 14, gente. Me ajuda, sabe? Não encaixa, não faz sentido, gente. É nojento. E a gente tem que debater. O caso que eu citei aqui aconteceu, eu não vou citar nomes, né? Porque não convém. Aconteceu, eu presenciei o caso, assim, eu vi o post logo depois, né, do que aconteceu. E eu fiquei assim, pelo amor de Deus, gente, 2021 a gente tá tendo que falar sobre isso, saca? Então, assim, é até um recado que eu deixo, porque eu vi que tem meninas aqui, né, meninas mais novas aqui, de 14 anos, que, se eu não estiver enganada, que quando o pai e mãe falam com vocês, olha, nós vamos delimitar a hora da internet, nós vamos delimitar aqui o que vocês estão vendo, não é porque eles são chatos, eu vou até usar uma palavra feia aqui, pau no cu, não é isso, gente, porque a gente pensa isso, eu com 14, meus 15 anos, achava isso um saco, eu achava um saco pai e mãe ficar monitorando o que eu estava fazendo na internet, com quem eu estava conversando, até meu celular mesmo, que era aquele de mandar mensagem, eles monitoravam para ver com quem eu estava conversando, e não é porque eles são chatos e enjoados, é segurança, sabe? A gente na era da informação, a gente sabe que a internet é uma terra sem lei, né? Mas não é, né? A gente sabe que se eu jogar uma foto minha com a bunda para cima agora aqui na internet, já era, né? Então, assim, inclusive, coincidentemente, eu estava lendo uma página, agora eu não vou lembrar o nome dela aqui no Instagram, que fala muito sobre a questão da pornografia, né? As consequências da pornografia, né? E essa página fez uma postagem com um print de um tweet do Pornhub, que é um dos maiores sites pornôs. E o post dizia o seguinte: se você não sabe lidar com vazamento, não poste fotos. Tipo assim, é essa mensagem que eles quiseram passar, né? E se assim, deu respeito, né? Como é que é? É tipo se deu respeito. É mais ou menos passando o pano, tipo assim, lá, deu razão para vazar, lá, deu razão para ser assediada. Então, assim, é uma terra sem lei, né? A gente sabe que existe todo um respaldo legal, etc, etc, mas até pegar, a gente passou muita água embaixo da ponte, infelizmente, a gente querendo ou não, né? Nai, quer falar alguma coisa? Na verdade, eu queria só abrir um parêntese nesse tema todo que a gente entrou, né? Da questão de quanto nós mulheres estamos muito mais expostas e mais presente nessas situações de exposição. Se vaza um nude de um cara, de um menino, adolescente, você não vê essa reviravolta, você não vê uma menina. Nós somos criadas para sermos pressionadas, para sermos o que o patriarcado e o machismo espera da gente. Então acaba que essa questão de... E também a hipersexualização que a criança, que a menina tem antes de ter seios. Então, a gente já está vivendo, antes de se entender mulher, a gente já vive essa pressão de que tem que comportar assim, tem que comportar assado. Se você fizer isso, eu te exponho, eu conto. Então, são várias chaves que mantêm a gente presa nessas situações. E acaba que muitas meninas se deixam ser manipuladas por essas situações que já vem desde que o mundo é mundo, né? A questão do patriarcado, onde o homem acha que é da mulher e faz o que quer, a questão do machismo, né? Onde eles se sobressaem da gente. Então, são pontos que realmente devem ser discutidos e principalmente desconstruídos a partir dos meninos. Os meninos dessas novas gerações também têm que entender a situação pelo qual a gente passa e não reproduzir esses tipos de ameaça, esses tipos de situações com as meninas, sabe? Falou, Nai, é muito importante a gente estar aqui fazendo esta live, né, com a tentativa de desconstruir o que foi construído. O machismo, assim como o racismo, é uma construção social. O machismo que fala sobre a ideia de que encostou o pé no chão já sabe o que é, como a Indy falou. O machismo que fala
que em briga de marido e mulher não se mete a colher, o machismo que se sente à vontade para olhar de forma maliciosa para uma criança de 12 anos, de 13, para um adolescente de 14, 15 anos, com a intenção de abusar sexualmente, aproveitar da inocência da criança, da inocência do adolescente que ainda está em formação, a sua estrutura, a sua psique, o seu caráter ainda está em formação, para poder satisfazer os seus desejos sexuais. Então, é muito importante, sim, a gente falar sobre o machismo estrutural, sobre aquilo que a gente estava conversando antes, Indy, sobre essa cultura que foi criada de que uma mulher é rival da outra. Não, eu tenho que competir com a Indy, não, eu tenho que competir com a Lelê. Não, a gente é uma coletividade, nós somos mulheres, nós estamos aqui para evoluir, para lutar por direitos iguais, né? Enquanto sociedade. Nós sabemos que a gente está ouvindo falar, a gente sabe disso, que a gente tem uma construção histórica, a gente tem uma pirâmide onde se implica o machismo, o racismo. Lá em cima a gente tem o homem branco, logo embaixo a gente tem a mulher branca, logo após tem o homem negro, a mulher negra como base da sociedade. Quando a gente fala em base, a gente fala porque é a mulher que menos ganha, que recebe menor salário, é a mulher negra que sofre mais, ela ocupa o maior espaço. Quando a gente fala em feminicídio, 73% das mulheres são mulheres negras. A maioria das crianças e adolescentes abusados sexualmente são crianças e adolescentes negros, né? A gente tem que atentar para isso também. Não é que não aconteçam com os brancos, porque acontece sim, né, Indy, né, Leli? Isso acontece sim, mas a gente tem que atentar para essa estrutura, para essa construção, e de forma estratégica e de forma pontual, começar a observar para poder cortar, extirpar essa cultura machista da nossa sociedade, bem como educar e instruir. Porque se hoje um homem de 40 anos se relaciona com uma menina de 12, 13, 14 anos, sai por aí se gabando entre outras pessoas, entre um grupo de pessoas, entre os amigos, se ele cria uma pasta de arquivos, se ele cria e fica divulgando isso pela mídia, ou entre amigos, a essa conversação, ele tem que ter ciência que ele está cometendo um crime, e que ele pode ser preso por isso. Eu acho que não precisa ir tão longe, a gente não precisa botar uma idade tão limite, no sentido de botar um cara de 40. Esses caras de 20 e poucos anos também precisam entender. Porque muitas vezes o cara de 40 ele faz isso escondido, ele não vai fazer isso abertamente. Quando ele fizer, ele vai fazer escondido. Mas o cara de 20 anos, 20, 25, ele vai fazer achando que tá tudo bem. O que foi o meu caso. Eu conheci meu ex-marido, ele tinha 26 e eu tinha 17 e todo mundo achou super normal. Porque, afinal de contas, eu já tinha quase 18. E não é normal, gente. Não é normal. Não é normal, não é normal. E é bom a gente atentar pelo fato de que, na legislação brasileira, completou-se 18 anos, a pessoa já é considerada maior de idade, né? Então, eu dei o exemplo de 40 anos, mas é igual a gente falou. Vamos atentar. Homens e mulheres de 30, 20 anos, não se iludam. Vocês também, se relacionando com crianças e adolescentes, vocês também estão infringindo leis, né? Vamos ficar atentos aí, porque crime sexual é crime mesmo, e hoje em dia a gente tem infinitas possibilidades de provar que está ocorrendo os crimes, infinitas possibilidades de salvar mensagens, de salvar vídeos, de identificar os computadores, porque esses criminosos, eles acham que porque estão cometendo crime na internet, que estão ilesos. Não é porque a gente está na internet que a gente não tem como ser, a gente não é vigiado. Se eu sair daqui e vou num outro bairro, eu tenho o meu celular, que ele diz que eu estou saindo para o outro, está indo para o outro bairro. A gente tem a plataforma do Google que rastreia a gente tem o ID do computador. Esses
criminosos precisam entender que a gente está de olho e não vamos deixar, não vamos calar. A menina aqui, eu acho que é Cat, eu não vou saber, eu não sei, tem uns símbolos diferentes antes do nome dela, vou chamar ela de Cat, comentou aqui. Eu vi no TikTok um garoto de 19 anos que é casado com um homem de 57 há 6 anos. Bom, se ele é casado há 6 anos, o menino tinha 13 anos. E muitas vezes, mesmo o cara sendo maior de idade, vamos imaginar que o relacionamento tenha começado agora com ele com 19 anos. Muitos homens procuram adolescentes na idade limite, gente. Eles pegam com 18, com 19, porque eles gostam daquela pessoa jovem, mas eles não querem cometer um crime. Então, eles pegam alguém maior de idade. Então, são essas pessoas bem mais velhas que pegam essas pessoas mais jovens. Então, a gente não pode se iludir com essa questão de idade. Cara, é muito complicado tu saber esse tipo de coisa e as pessoas não entenderem, né, que menor de idade não tem que se relacionar com maior de idade, tem que namorar com gente da sua idade, seu caso. Sim, sim. Cara, isso não é normal e a gente acha que tá tudo certo. E pior ainda, a gente chega num ponto que daí quando é o contrário, é uma mulher mais velha namorando um cara mais novo, a gente não tem esse mesmo apoio. Uhum. Exato. Verdade. Também é errado. Supondo que fosse a mesma idade, também é errado. Mas a gente vê até nisso o machismo. Homem sempre pode namorar uma mulher mais velha. Aliás, uma mulher mais nova, desculpa. Não é normal, gente. Não é normal. Não. Tem até uns casos no... Mas pode falar. Isso tudo... Dignai. Isso tudo entra no que eu tô falando, a questão do patriarcado mesmo. É cultural, uma cultura muito errada, inclusive, dos brasileiros antigamente. É muito comum a gente ouvir falar que o nosso avô tinha 20 anos, a nossa avó tinha 15. A galera casava muito nova, só que, porém, as meninas casavam mais nova ainda. Os caras, às vezes, tinham 20, 30 anos, as meninas tinham 15, 16. Então, criou essa corrente do mal, onde, é normal a menina muito nova casar com um cara muito mais velho. Pouco tempo atrás, a gente teve exemplo aí falando de TikTok, 2 famílias que estavam apoiando, a menina de 14 namorando um menino de 19, sabe? E eles postando, e a família, e tinha o apoio da família. Só que não é normal, querendo ou não, são 5 anos a mais vividos. Ele tem uma instrução maior. Gente, 5 anos é muita diferença na vida de uma pessoa. É muita coisa que a pessoa passa. E ela tá num processo de se conhecer mulher também, sabe? Então, assim, essa questão do patriarcado enraizado é muito forte, onde o homem tem que ser dominante perante a mulher, e para ser dominante tem que ser mais velho, sabe? Parece que essa sensação do poder mesmo. Se eu pegar uma mulher da minha idade, eu não vou dar conta porque ela vai ser tão evoluída quanto eu, então a menina mais nova eu consigo colocar no cabresto. Então essa questão do patriarcado ainda pesa muito aqui no Brasil, quando se trata de relacionamento. A gente tá entre os 10, a gente tá na lista dos 10 países com mais casamento infantil. O que é casamento infantil? É com menos de 14 anos. Vocês têm ideia que tem meninas com menos de 14 anos casando? O Ian pode fazer uma pergunta ali, Luana. Ele pergunta se esses casamentos com menores eles são legais. Como é que funciona isso? Não são legais. Casamento com menor de idade só é possível com consentimento dos pais a partir dos 16 anos de idade. E tem que haver o consentimento dos pais. Então, a menina ou o menino precisa ter 16 anos completo e ter o consentimento dos pais. Os pais vão analisar se a criança, se o adolescente tem maturidade para assumir uma vida matrimonial, para manter a relação com o companheiro ou não. Tem esse limite de idade, sim. Só se os pais autorizarem. Eu tô com 35 anos e eu acho que eu não tenho maturidade para um casamento, pelo amor de Deus. Um adolescente de 16 anos realmente não vai ter maturidade para um matrimônio. É nítido, né? É muito pouco tempo de vida. Mas, frisando sobre o crime de pedofilia nas redes sociais, é importante, eu quero frisar bastante isso, Indy, Nath, Lelê, sobre o crime de pedofilia pelas redes sociais. Antigamente a gente tinha o Orkut, né? Hoje a gente tem o Facebook, tem Instagram,
tem Telegram, tem uma infinita linha de redes de relacionamento. Dá uma dica para todos que estão nos ouvindo. Relacionar-se com menor de idade pela internet com o intuito de satisfazer o desejo sexual é crime, é pedofilia. E aí eu quero falar sobre um caso específico. Por exemplo, uma menina de 13 anos, ela está namorando com um menino de 16 anos. Ela trocou fotos, trocou vídeo com esse menino no WhatsApp, e esse menino fica chantageando essa menina. Olha, se você não fizer isso, eu vou colocar a sua foto na rede social, eu vou jogar no Facebook, eu vou jogar no WhatsApp. Pais e mães desse menino, vocês são responsáveis por ele, vocês vão responder penalmente por ele. Mãe e pai dessa menina, registrem boletim de ocorrência. Menina, mãe e pai dessa menina, vá até o Ministério Público, façam a denúncia, tiram cópia do print, gravem, tiram um print da tela, gravem a URL. O que é o URL? Aquele endereçozinho da página do sujeito ou da sujeita. Você clica lá com o botão, clica, deixa azul, clica o botão direito, copia e cola. Leva para a denúncia, que lá eles vão ser rastreados. Hoje a gente tem... E lembre que quem está errado é o menino que está chantageando. Isso, quem está errado é sempre o menino que está chantageando, o agressor. Façam a denúncia, não deixem passar em branco, né? E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre, antes da gente aprofundar, dar exemplos, falar sobre assuntos pontuais, falar um pouquinho sobre, a gente não pode deixar de falar sobre violência contra a mulher, os infinitos tipos de violência contra a mulher que a gente observa. A violência contra a mulher não se resume ou não só se traduz na violência física. A violência contra a mulher, ela pode ser psíquica, ela pode ser patrimonial. A Lei Maria da Penha trouxe essas modalidades de violência, porque o agressor acha que é só quando deixa hematoma. Não, quando ele perturba mentalmente essa mulher, quando ele danifica o patrimônio dessa mulher, ele está cometendo crime de violência contra a mulher. E quando a gente fala de violência contra a mulher, o crime, ele não é só entre marido e mulher. Quando a gente fala na Lei Maria da Penha, o crime, ele pode ser familiar, igual a gente começou no início da live, a gente começou a falar, familiar, doméstico. Em uma casa pode morar o marido, a mulher, o vô, o tio, e não o marido nem saber que a esposa está sendo assediada pelo tio, pelo padrasto, né? A violência, a violência pode estar associada ali naquele núcleo onde a mulher está. Quando ocorre esses crimes, a mulher pode ir até a delegacia da mulher, relatar o que está acontecendo e pedir a medida protetiva para que esse agressor seja afastado do lar, seja afastado do ambiente, para que ela tenha o mínimo de dignidade e sobrevivência, né? Lele, eu estou vendo que você quer falar alguma coisa. Eu ia ilustrar, né? Ilustrar o caso que você está falando, até emendando com o que a gente estava falando anteriormente. Que eu volta e meia estou no Twitter, né? E tem muita menina não só menina, né? Nessa faixa etária de 14, 15 anos, até 13 anos, né? E esses dias estava sendo divulgado como que ganha dinheiro vendendo foto do pé, sabe aqueles pack do pezinho que a galera fala muito? E, tipo assim, isso dá margem para tanta besteira, gente, para tanto problema, e encaixa tanto, né, no que a gente estava falando sobre os pais terem fazer esse monitoramento do que a criança tá vendo na internet, né? A galera que está divulgando isso ter consciência sabe, do pepino que está arrumando, porque não é no deles que tá, né, respingando, não, porque quando é no dos outros é refresco, né? Então, assim, pensa que tem gente que tem filha, que, aliás, são pessoas, né? São pessoas, estão vulneráveis e
qualquer brechinha que a gente abre ali, gente, é problemático, saca? É burocrático, é problemático. Então, quanto mais a gente puder evitar essa problemática, quanto mais a gente não precisar de recorrer a meios legais, gente, melhor. Evitemos, pelo amor de todas as divindades e entidades existentes. Sim. E as agressões, elas começam com o mínimo, né? Começam com a pequena chantagem, uma ameaça aqui, aí um desvio ali, um desvio patrimonial ali. É aos poucos, é bem sutil, até chegar à morte. Quando a gente chega à morte, hoje a gente tem o crime de feminicídio que majora a pena do homicídio, do crime de homicídio. Por quê? O que difere o crime de feminicídio para o de homicídio é que a mulher morre devido ao gênero. A mulher morre por ser mulher. Se fosse um homem, ela não sofreria esse ataque, essa violência. Ela não seria agredida fisicamente, ela não seria morta, né? Ela não seria morta. Aí é importante a gente falar sobre a existência hoje da previsão legal do feminicídio, foi acrescida ao artigo 121, que trata do homicídio, que majora a pena daquele que comete o crime contra a mulher. Recentemente, e assim, não está muito longe, recentemente saiu nas mídias, uma juíza só foi morta na frente das filhas pelo ex-marido. Uma juíza, ela tem assim todo o aparato, e esse homem, se achando superior a ela, se achou no direito de matar essa mulher. O que a gente está vendo? É o machismo se imperando, é a objetificação, que, como a Nay falou, é a objetificação da mulher, como se a mulher fosse um objeto que pode amassar, que pode chutar, que pode jogar fora, que pode dispor a um como se o cara exercesse poder naquilo ali, como se fosse dele. É o meu poder, eu vou exercer esse poder por cima dele. Isso. E isso a gente tem que desconstruir. Essa construção horrenda precisa ser desconstruída, não. E tem que começar desde novo, como a Indy falou, com as crianças. As nossas crianças, os nossos meninos precisam ser orientados de que as meninas precisam serem respeitadas e devem ser respeitadas e têm o direito de ser respeitadas como eles, que não há... Sim, Indy. Uma menina, a Yara Almeida, acabou de comentar agora, ela tem 13 anos, ela falou, vou botar na tela de novo, eu sofro assédio. Essa semana um cara pediu para eu cantar uma música de Ninar para ele, eu tenho 13 anos. Cara, a gente precisa entender, a gente precisa deixar muito claro isso, porque... Foi o caso dela que eu citei mais cedo, inclusive. A gente tem que ser muito didático, né? A gente tem que literalmente desenhar. O cara que tá fazendo isso, que tá te oprimindo, dizendo, forçando tu a mandar imagem, ou dizendo que vai expor a tua imagem, ou fazendo esse tipo de coisa, ele sim está cometendo um crime, e a partir do momento que ele faz isso, tu pode tirar um print dessa tela, e isso é uma prova definitiva de que ele cometeu um crime, e tu pode ir numa delegacia, registrar a ocorrência, ou ligar para 180, enfim, tu tem como se defender disso. Não se sinta culpada, tipo, eu mandei uma foto, agora eu que me fodo, eu que fiz a merda, eu que aguente. Não. Eles estão cometendo crime, sim. É crime, sim. E eles têm que ser punidos. Eles precisam ser punidos. Cara, é uma menina de 13 anos. A minha filha recém fez 11 anos e eu fico de cabelo branco. A minha filha ficou mocinha agora, final do ano, e eu fiquei naquele misto, assim, de, que maneiro, né? Ela ficou mocinha. Cara, que merda, ela ficou mocinha. Porque ela já começou a perceber os olhares dos homens. Ela tem 11 anos. E ela já percebe os olhares estranhos dos homens. Sim, e a gente precisa defender essas meninas e dar força para elas de que elas têm quem proteja elas. Cara, isso é assustador. Principalmente mostrar para elas que elas não estão sozinhas, né? Sim. Yara, eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Você não é culpada. Você tem todos os amparados, igual a Indy falou. Tira print.
Se você tiver uma relação boa com seus pais, mostre para os seus pais, mesmo se você não tiver com seu pai uma relação boa com o pai e com a mãe, mostre por uma tia, mostra por um avô, vá até o Ministério Público, vá até uma delegacia. Eu sugiro, no seu caso, Indy, você conversar com seus pais, falar com eles, confie nos seus pais, que eles vão te entender, não se desespere, porque, infelizmente, esse tipo de agressor, eles usam de forma ardilosa para colocar medo. Mas não tenha medo, Yara, né? Ela falou que a mãe dela ajuda bastante ela, que a mãe dela, quando reclama, eles justificam que ela posta vídeo e foto maquiada. Olha que otário. O fato de você postar foto e vídeo maquiada, isso não dá o direito deles te exporem, te assediarem sexualmente, de forma nenhuma. Os criminosos são eles e eles precisam ser denunciados. Por favor, faça o seguinte, converse com sua mãe, procure uma delegacia, se vocês acharem melhor, vá até o Ministério Público, procure, se tiver o órgão especializado da infância e da juventude aí na sua cidade, vá, converse com o promotor ou com a promotora, mostre o que está acontecendo, tire cópia do ID, da URL da página dele, que está te pedindo foto para você cantar para ninar. Você quer cantar para ninar, ele pede a mãe dele para cantar para ele. Você não vai cantar para ele, não. Ninguém aqui está para cantar, não. Tá? E você não deixa de denunciar, porque ele faz isso com você, importante denunciar, ele faz com você, faz com A, faz com B, faz com C, né? E você não é culpada por nada, por vídeo, por foto nenhuma que você mandou. O agressor é ele, o criminoso é ele, tá? Vítimas, vocês não são culpadas pela má índole dos agressores. Não se sintam constrangidas, não se deixem abalar psicologicamente, não se torturem emocionalmente, porque quem está errado são eles. Ela está falando aqui. Agora, ó, ela comentou agora, minha mãe denunciou os perfis no Insta e bloqueou os caras, mas são muitos. Cara, normalização desse tipo de situação, assim, os homens, eles estão agindo livremente como se fossem donos do mundo. Yara, ótimo, eles são muitos, então você vai fazer o seguinte, você vai dar o print desses muitos que são, você e sua mãe vão sentar, vão dar o print da foto de cada um, vão copiar o endereço, vai lá no URL de cada um desses muitos, colocar no Word, abre uma página do Word, coloca tudo lá e vá até a delegacia, vá até a delegacia ou o Ministério Público. Se vocês tiverem condição de contratar um advogado, uma advogada para acompanhar, será bom. Mas se vocês não tiverem, não precisa. É só vocês irem até o órgão do Ministério Público, porque isso é de interesse da coletividade, não é só interesse individual, né? Não deixe, não se cale e não se intimide, tá? Foda, né, agora, gente, eu queria puxar um assunto, porque eu sou mãe de menina. Apesar que a minha menina só tem 2 anos ainda, mas eu já fico imaginando um futuro assim, sabe? Tento pensar num melhor futuro para ela, de instruir ela. Então, eu percebo o quanto é importante essa conversa, né? Os pais realmente conversarem, construírem essas crianças para também aprender, se defender e, consequentemente, talvez ensinar para um outro coleguinha que talvez não vai ter um pai, uma mãe tão instruída, tão aberta, que tem que falar, que tem que contar. A Yara, ela é cantora, por isso que ela sempre está postando vídeo de música, ela posta vídeo das maquiagens dela, mas tudo com o olhar da mãe. Então, assim, se mesmo com o olhar da mãe é do jeito que é, imagina se não tivesse uma pessoa para estar auxiliando. Então, é muito importante que os pais realmente estejam atentos a essas coisas. A internet de hoje em dia não é nada a ver com a internet, vamos, sei lá, colocar de 15 anos atrás. Hoje em dia a gente tem N meios de se comunicar, N tipos de redes sociais, coisas que nem até eu, que sou inteirada da internet, não conheço. Então, existem 1000 maneiras dessas pessoas terem acesso a essas fotos. Às vezes nem são conteúdo explícito ou que mostra qualquer coisa que, né, que seja erótico, isso é na cabeça deles. Então, é muito importante que os pais tenham essa conversa, mostrem para as crianças que a vida é uma etapa, que vão ter etapas, que essa criança precisa viver essas etapas, e ensinar principalmente essa criança a se defender desses tipos de perfis. Tem muitos perfis que se passam por outros adolescentes, nem sempre são perfis de homens, eles se fazem de amigo, mas é um homem
mais velho por trás, ou até uma mulher mais velha por trás. Então, essa conversa, gente, é primordial. A gente que está entrando nessa geração, a gente que é essa nova geração de mães e de pais, é muito importante a gente ter essa conversa e mostrar que cada fase é uma fase, vai vir a época dos namorados, de realmente ensinar as nossas adolescentes que precisam estar em companhia de pessoas da mesma idade dela, para que ela se desenvolva de uma maneira natural e saudável. Então, é muito importante a gente ter essas conversas, sabe? É para evitar esse tipo de situação. Já cortar, já resolver. E a criança também se sentir à vontade de conversar e de contar se caso vier acontecer algo mais grave, ou se vier acontecer algo com algum coleguinha que a mãe possa auxiliar. Então, para as mães que estão vendo a gente, conversem com seus filhos, realmente tenham acesso às redes sociais, porque é um limbo, gente. Rede social, internet é um limbo, e é um limbo muito escuro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Sim. E Nai, acrescentando, para as crianças e para os adolescentes que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente, falem com seus pais. Se vocês não tiverem uma relação aberta, fale com o avô, com a avó, com uma tia, com um tio, com o professor, com uma professora, isso. Mas procurem ajuda. E lembrem-se, não se sintam culpados. Vocês não são culpados de estarem sendo ameaçados, de estarem sendo assediados. Vocês não são culpados. Porque essa cultura de culpar a menina porque ela está vestida com uma saia curta, de culpar a menina porque ela está com batom. Desde quando que a saia é um motivo para uma pessoa vir e assediar? De jeito nenhum. Um batom é motivo para a pessoa se sentir livre para assediar. Está incorreto, totalmente incorreto, e é criminoso. Totalmente. Pois é, meninas. Pois é complicado isso, e a gente percebe que, cara, uma coisa assim que acontece, tu começa a conversar com uma menina aqui, com outra ali, tu vê que ela passa pela mesma coisa, e daí conversa com outra ali, passa pela mesma coisa. A gente começou a postar nas redes, eu e a Helena, cara, começou a chover comentário contando as situações que passam. Sim. Sabe? De assédio, de estupro, de tentativa de estupro, de coação. Isso não é um caso isolado, isso acontece ainda todo o tempo. Acontecia, a denúncia que a gente vai fazer hoje, inclusive, aconteceu há 15 anos. A gente não sabe se continua acontecendo, é possível, quem sabe? Mas continua acontecendo, as pessoas continuam achando, os homens continuam achando que são donos dos nossos corpos e eles não são. Sim. E as meninas precisam entender isso. Eu converso muito com a minha filha de que ela tem o poder de dizer não. O não é dela e eles têm que aceitar. O não é dela. Ela tem poder sobre o corpo dela. Ela tem que saber que não é correto. Eu precisei registrar uma ocorrência há uns meses atrás contra o marido da cuidadora da minha filha. Que eu cheguei lá, ela tinha ido no mercado, tinha ido sei lá onde, e deixou a minha filha de 11 anos com ele, com o marido dela, sozinha, trancada dentro de casa. Como assim? Eu registrei a ocorrência. Tá lá a queixa registrada. Tinha que levar junto. Ele não tinha que estar sozinho com uma criança de 11 anos dentro de casa. Sabe? Não interessa. As mães precisam também entender isso, que às vezes elas ficam tipo, mas é o marido da fulana, mas é o meu parente, mas é o meu marido, que não, muitas vezes não é o pai da criança, ou é o pai da criança. Quando é o pai, não tem muito o que fazer, a gente confia nos nossos maridos, né? A gente imagina que não vai acontecer nada. Acontece também. Mas a gente tem que entender que meninas, que crianças não ficam sozinhas com adultos que não são os pais, a não ser que seja uma pessoa de extrema confiança, que tu tá botando a tua mão no fogo, que tu tem confiança naquela pessoa. Isso é muito complicado. Não dá para deixar a criança com qualquer pessoa. Não dá. Não dá. Infelizmente, as crianças e adolescentes têm que ser monitorados em todos os ambientes, porque os assédios, os abusos, estupro, pode acontecer dentro de casa, pode acontecer na escola, pode acontecer na igreja, pode acontecer em qualquer local. Então, pais, mães, prestem atenção nos seus filhos. Se aproximem dos seus pais, das suas mães e contem. Se não tem, por exemplo, se não tem o contato próximo do pai ou da mãe por qualquer motivo, ou porque são órfãos, ou porque há um conflito de geração,
converse com os tios, com as tias, com a professora, como a Indy falou, pede ajuda no posto de saúde, conversa com a médica, com a enfermeira. A gente tem vários meios, e sociedade, vamos ficar atentos às nossas crianças. Eu acho muito importante a gente criar grupos de vizinhos via WhatsApp ou outra plataforma, porque um vai monitorando o outro, se tem uma pessoa estranha por perto, se o filho está sofrendo assédio, se a mulher que está sofrendo violência ou ameaça, esses vizinhos podem ligar para a polícia e avisar antes que aconteça o feminicídio, antes que aconteça o mal maior, que é a perca da vida daquela pessoa. E assim, para dar sequência à nossa live, eu gostaria que a Indy lesse para nós um relato anônimo para exemplificar e para alertar as meninas aí do metal, porque o foco, igual a gente começou falando, o temão da live de hoje é assédio sexual do underground, né? Que é Lelê, underground? É o nosso movimento musical independente, da música extrema independente. Muito obrigada. Eu gostaria que a Lindy lesse para nós um relato anônimo para exemplificar essa live e para alertar as meninas, os meninos, todo mundo aí. Eu queria só pegar um ganchinho rapidinho antes da Indy começar. Foi mal, Indy. Que quando a gente está falando, né, quando a gente bate na tecla sobre educação sexual nas escolas, não é botar pornô para criança ver, não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos parar para pensar um pouquinho. Não existe piroca. Não existe uma madeira de piroca, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? A gente está falando de ensinar para a criança que o corpo é dela, que ninguém, a não ser ela, vai tocar no corpo dela. Olha, mamãe vai lavar aqui, ó, o pipi, vai lavar a pepequinha, vai lavar o bumbum, pode? Aqui, ó, mamãe está tocando porque vai lavar. Sabe? Ensinar essas coisinhas. Esses pequenos detalhes, gente, fazem uma diferença, assim, sinistra, que a gente não tem noção. Então, vamos botar o tique e o teco para funcionar, porque não é botar pornô para criança ver, gente. Enfim, vou continuar aqui, não, senão eu vou xingar. Né? Que não ensinar. Pedir desculpa por qualquer engasgo meu, tá? Porque é uma leitura razoavelmente longa, tá? E eu queria contextualizar essa denúncia. Essa denúncia não é a primeira. A gente aqui no Preto recebe, eu imagino que a Helena também, a Nay também, a gente recebe denúncias o tempo todo, gente. O tempo todo, de todas as denúncias que vocês podem imaginar. Mas a maioria é mulheres denunciando homens agressores. É a maioria, talvez porque o preto se posicione não só pelos negros no metal, mas a gente sempre deixou claro que a gente é a favor de todas as minorias, e a gente sempre vai apoiar todas as minorias. E tanto a Rede Bangueira quanto a Afrobanger tem esse mesmo pensamento. A gente tem o foco de enaltecer o povo negro? Tem, mas não tão somente. Tá? Então, é por isso. A gente recebeu uma denúncia de casos que aconteceram há 15 anos atrás, mais ou menos, aqui no Rio Grande do Sul, com meninas que variavam a idade de 12, 13 até 17 anos. Tá? Eram meninas que frequentavam a cena underground e os homens começaram a atacá-las, a assediá-las de forma online, fazendo com que elas mandassem fotos íntimas e depois as ameaçavam, dizendo que se elas comparecessem nos eventos, elas seriam expostas. E como elas eram crianças e tinham medo de contar que fizeram essas coisas para os pais, elas mataram no peito. Elas mataram no peito e guardaram isso para si. E um evento que aconteceu, passado já algum tempo, decidiram ir, era numa outra cidade. E em um evento, gente, num Open, haviam 6 meninas passado pela mesma situação com esses agressores. Eles atacavam sistematicamente todas as meninas que iam no rolê de metal, dizendo que lugar de mulher não é no metal e que todas as mulheres que vão para os rolês de metal são vagabundas, e eles faziam isso para provar que elas eram vagabundas. Então, a coisa é muito séria e é muito grave. A gente não vai divulgar notícias e a gente não vai divulgar o nome dos agressores, porque são coisas que aconteceram há muito tempo, na época do Orkut.
E ninguém, gente, guarda esse tipo de coisa. As pessoas não guardam esse tipo de coisa para provar crime. Se tu sofre esse tipo de agressão, tu quer te ver livre. Tu quer não ter que pensar nisso. Então, se alguém vier perguntar, por que denunciou só agora? Por que não denunciou na polícia? Bom, não denunciou porque eram crianças, não denunciou porque naquela época não se tinha muita informação. E hoje em dia, as mulheres estão se sentindo mais à vontade em meios como o Preto, como a Afrobanger, como a Rede Bangueira. A gente está conseguindo fazer com que as mulheres se aproximem, que é uma coisa que não acontecia. A gente está conseguindo fazer as meninas voltarem. E assim elas se sentem mais à vontade em nos contar essas coisas. Mas, mais sem delongas, eu vou começar a ler, tá? Eu peço desculpa novamente se eu gaguejar. Gosto muito de metal desde muito cedo, pois meu irmão gostava muito e me influenciou positivamente nesse ponto. Ao que fui crescendo, tive interesse em começar a frequentar shows e espaços onde eu pudesse conhecer pessoas que compartilhassem dos mesmos gostos que eu. Como eu morava no interior do estado, não tinha como frequentar o underground de Porto Alegre e arredores. Na minha adolescência, minha família se mudou para uma cidade mais próxima da região metropolitana. Foi então que eu fiquei empolgada com a hipótese de fazer parte desse novo mundo com o qual eu tanto sonhava. Na época, o Orkut e o MSN eram os meios de comunicação predominantes. Então, passei a adicionar pessoas que eu achava que tinham os mesmos gostos musicais que eu. Então, o grande dia chegou. Finalmente fui a Porto Alegre e São Leopoldo sozinha, sem conhecer absolutamente ninguém com os meus 17 anos. Curtir um festival de metal. Sou muito comunicativa. Em poucos momentos já tinha feito vários amigos. O fato de ser open bar ajudou também. Foi demais, me diverti como nunca e mal sabia que julgada como nunca também. No dia seguinte, ao chegar em casa, tinha dezenas de novos pedidos para adicionar. Muito empolgada, aceitei todos. Foi aí que recebi um scrap. No Orkut ficava tudo exposto, lembram-se? Tinha um mural. E nesse scrap estava escrito assim: Oi, beleza. Com quantos homens você já transou? De imediato fiquei indignada. Quem esse cara pensava que era para falar tal coisa de forma totalmente aleatória? Vou chamar esse cara de número 1. Respondi para o 1 que eu não havia dado intimidade a ele para perguntar tal coisa. E então bloqueei. Achei estranho e estúpido, mas não dei muita bola. Detalhe, entrei no perfil dele para ver quem era o sujeito e ele era do metal e morava na Serra. No dia seguinte, junto de outras solicitações, havia um pedido de amizade do número 2. Esse, com muita educação, me pediu o MSN e foi super querido e cordial. Ele também era do metal. Ele me chamou no MSN, passamos a conversar assiduamente todos os dias. Tínhamos muitos gostos em comum, gostávamos das mesmas bandas, cada vez mais eu me sentia atraída por ele. Depois de algumas semanas, começamos a fazer chamada de vídeo. E ele era real. Para mim, era surreal um cara absolutamente com tudo em comum comigo. Fiquei encantada. Depois de alguns meses, após chegar de uma festa bêbada, cheguei em casa e o número 2 me chamou no MSN. Fizemos uma chamada de vídeo. Nesse ponto, já havíamos combinado de nos encontrar pessoalmente. Já havia admitido que estávamos gostando um do outro e etc. Enfim, nessa chamada de vídeo, em determinado momento, o 2 me pediu que eu tirasse a blusa. Não me sentia à vontade. Mas ele me pediu porque estava sozinho e gostava muito de mim e eu cedi. Confiei. Ele dizia: Você é tão linda. Deixa eu ver o seu rosto, me deixa te ver bem. Depois dessa chamada, nos despedimos carinhosamente, como de costume, e fomos dormir. Ao menos eu achava. No dia seguinte, ao abrir o MSN, me deparei com uma mensagem do 2. Ao abrir, tinha um vídeo. O desgraçado usou algum aplicativo que eu não fazia ideia que existia e gravou toda a nossa chamada de vídeo. Na hora, eu gelei. Me deu um frio na barriga e eu perguntei o que significava isso. Porque ele estava fazendo isso. E ele me disse na maior cara de pau que um amigo dele pediu para fazer isso para comprovar a tese de que toda mina da cena é vagabunda e puta, que metal e underground não são coisas para mulher, que mulher que frequenta shows é só para dar pros caras. Gente, eu estava arrasada, sem chão, despedaçada,
e no vídeo aparecia ele também sem roupa, mas a vagabunda era eu. Somente eu. Me senti tão impotente sem poder contar aquilo para ninguém. Após me falar tudo isso, ele me bloqueou e tudo foi só um joguinho. 2 semanas depois, ao voltar da aula, entrei no Orkut e tinham 15 scraps. Quando abri, fiquei em choque. Um perfil fake havia publicado 15 vezes seguidas o print da videochamada onde aparecia o meu rosto e os meus seios. No último scrap, ele dizia que era o número 1 e que o número 2 era amigo dele e tinha feito o favor de provar que eu era uma vagabunda que não merecia frequentar os festivais e a cena. Que eu apenas era mais uma puta querendo chamar a atenção e me ofendeu de diversos nomes e me ameaçou. Se eu souber que tu pisou de novo em algum festival, eu vou imprimir a tua foto e essas tuas tetas caídas e colar nas paredes da entrada do palco. Está avisada, metal não é lugar para mulher. Fui para o meu quarto, chorei tanto, não poderia contar para ninguém, pois eu era menor. Sabia que iam me culpar pelo que aconteceu. Fiquei alguns meses sem aparecer nas casas de metal, até que um certo dia eu fui, criei coragem e fui. Estava na embaixada do rock, em um open bar. Quando fui ao banheiro com uma amiga, estávamos completamente bêbadas e no banheiro apenas fomos fazer xixi. Fomos lavar as mãos e uma amiga minha começou a chorar. Perguntei o que estava acontecendo e ela não conseguia falar. Até que outra mina estava no banheiro também e viu a situação e se aproximou solidária. Quando minha amiga começou a falar, eu fiquei estática. Ela estava sendo chantageada da mesma forma que eu pela mesma pessoa. Nisso, essa menina se solidarizou, ficou pálida e disse que já havia passado pelo mesmo que conhecia e que conhecia mais 2 meninas, que também tinham sido vítimas do imbecil. O número 2. Lembro de nunca ter me sentido tão impotente e ter ficado enojada naquele momento. Lembro de nos abraçarmos forte e chorarmos, todas juntas. Após isso, nos sentimos confortadas e aliviadas de estarmos dividindo com alguém aquele fardo. E mais tarde, na mesma festa, uma dessas meninas me apresentou outra garota que era ex de um dos amigos do 1 e do 2. Ela disse que bebiam e que falavam disso em um grupinho, onde compartilhavam o material que coletavam das vítimas. Davam risada das situações. E que todos compartilhavam esses vídeos e que o 2 fez isso com as meninas. Um dos caras desse grupo, mais tarde, produziria muitos shows dentro da cena. E eles eram respeitados e chegaram a formar uma banda tempos depois. Eram intocáveis. Era como formar uma banda... Era como passar sem pano para todos. Felizmente, não cedemos às chantagens e não aconteceu nenhuma exposição nos shows. Mas por muitos anos vivemos com medo de chegarmos em algum evento e vermos nossas fotos nuas nas paredes. Por anos tive meu perfil trancado por medo de ver fotos no scrap. E nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece passar por isso. Frequentei muitos anos a cena gaúcha e pela minha sanidade mental acabei me afastando. São tantas regras, tanto falso moralismo, tanta treta, tanta confusão. Parece uma igreja completamente tóxico. Não desejo que eu e essas meninas passamos para ninguém. Gente, esse é um relato extremamente resumido das coisas que aconteceram. As coisas que aconteciam em eventos de pessoas, de homens pedirem favores para as meninas, de quererem agarrar na marra, de querer beijar na marra, sabe? De bradarem aos 4 ventos que gostavam de meninas de 12, 13 anos virgem, porque gostavam de modelar as meninas a seus gostos, sabe? Isso é uma coisa que não sei se ainda acontece, é possível, mas tinha inclusive mulheres envolvidas nisso, mulheres da cena, que se achavam as true da cena, achando que as mulheres eram isso mesmo, que eram vagabundas, que elas mereceram e que tinham mais que se fuder. O que é pior ainda, tu vê mulher fazendo esse tipo de coisa é muito mais chocante, porque do homem tu espera tudo. Mas de mulher, cara, de mulher tu não espera esse tipo de coisa. E toda essa live foi para fazer essa denúncia, para que as mulheres entendam, para que as meninas entendam que eles estão sendo mais criminosos ainda. Que se eles acham que podem coagir as mulheres fazendo isso, eles estão redondamente enganados. A gente consegue tirar print e denunciar.
E as mulheres estão se comunicando. Vocês precisam entender, homens de merda, que a gente está se comunicando, que a gente está falando uma com as outras e que a gente está contando o que está acontecendo e que a gente sabe quem vocês são. A gente sabe, a gente não vai contar os nomes, mas a gente sabe quem vocês são. E a gente quer que vocês saibam que a gente sabe que vocês são. E a gente não vai ficar quieta mais. Ui, desabafei, gurias. Falem, porque o coração tá assim. A leveza veio. É Meu isso, Deus. gente. Inclusive, eu estava até conversando com a Nay. Ô, Nay, se você quiser falar primeiro, inclusive, sobre o caso que você me contou também, você pode ficar à vontade, que aí depois eu pontuo. Gente, é muito engraçado quanto tempo ela demorou para poder realmente compartilhar isso para além daquelas meninas que se encontraram naquele dia no rolê, e com certeza elas se tornaram amigas em comum, apesar de ter se tornado amiga numa situação tão triste, né? Eu acho tão importante a gente contar. É lógico que acredito que tudo tem um tempo. Existe um tempo para que a gente possa primeiro absorver o que aconteceu com a gente, entender quem está ao nosso redor, se aquele momento é um momento de se falar mesmo, porque eu vou falar por experiência própria, não vou citar nomes, não vou dar muitos detalhes, sabe? Que eu passei por uma situação de assédio com uma pessoa renomada daqui, de BH, um cara de uma banda. Não vou entrar muito em detalhes, senão vai ficar muito fácil de entender a história. E o que acontece? Por que eu tô puxando esse gatilho, esse ponto, e falando a importância das pessoas estarem compartilhando as histórias? Quando a gente compartilha uma história, a gente faz outras pessoas terem coragem de contar e compartilhar, e talvez, consequentemente, descobrir, que nem essas meninas descobriram, que mais 5 meninas passaram pela mesma situação com o mesmo cara. Eu passei por essa situação de abuso há uns 6, 7 anos atrás. Foi 2000, não, minto. Foi 2013, gente, desculpa, a cabeça tá ruim. E eu fiquei tão assim a situação que eu não sabia o que fazer. E eu não compartilhei isso com ninguém. Demorei muito tempo para compartilhar isso com alguém. Há pouco tempo atrás, aqui em BH, rolou uma situação de um tatuador muito conhecido numa região muito norte de Belo Horizonte, onde uma menina denunciou que ele havia abusado dela durante uma sessão de tatuagem e, consequentemente, outras mulheres apareceram para denunciar. Então é muito importante, gente. Eu entendo plenamente, estou falando de experiência própria, porque eu só fui entender e absorver essa situação que eu passei quando aconteceu esse caso desse tatuador, porque o meu caso também foi com um tatuador. Então, eu só fui entender a situação quando eu vi um outro exemplo. Então, nós mulheres, é claro, que eu tô falando, primeiramente a gente tem que ter o nosso tempo, porque não é uma situação fácil de passar. A gente tá tão construída dentro do machismo que a gente fica assim, será que eu tô exagerando? Mas o caso dessas meninas foi um caso muito extremo, elas foram ameaçadas, sabe? Então é muito importante que a gente se una, converse entre a gente e se dê força uma para outra, para poder estar expondo essas pessoas, para poder estar levando essas pessoas para a justiça, para que outras meninas não passem por situações como a gente passou. E que pena que, né, essa menina viveu todo esse tempo com essa história. São histórias que realmente mexem com a gente fica tentando entender do porquê, onde foi que a gente errou. Ela criou um laço, né, um vínculo de segurança com a pessoa. Então, é bem complicado, gente. Eu tô falando isso, mas estava comentando com a Helena o quanto que algumas pessoas elas se aproveitam, né, de um pouco de intimidade que a gente dá para, na primeira oportunidade, fazer algo de ruim com a gente. A gente que é mulher, a gente está muito suscetível a esse tipo de situação. Então, para as meninas que passam por essa situação, se você tem uma amiga mais próxima, tenta compartilhar, se abrir, porque pode ser um passo para poder salvar outras meninas a não passarem por esse tipo de situação. Eu, infelizmente, eu também não criei coragem. Às vezes tu não tem, né? Às vezes tu não consegue falar com a tua mãe, mas às vezes tu tem uma amiga mais velha que tu confia e que tem mais experiência do que tu. Exatamente. Então, conversa com ela. No meu caso, eu tinha um relacionamento com outra pessoa, com um ex-namorado. Eu fiquei tão assim com a situação que eu não entendi muito bem o que aconteceu. Sabe? Eu fiquei tipo assim, será que eu não tô exagerando? Será que... Não. Aí fui deixando o tempo passar.
tá. E tem coisas que dão gatilhos na gente, para quem já passou por isso. Então, talvez a pessoa que trouxe o relato para você passou por um gatilho que ela realmente precisava expor isso e mostrar para outras meninas que hoje em dia a gente tem espaço, a gente tem lugar, a gente tem formas de denunciar. A Luana deu exemplo aí de que a gente pode ir na ouvidoria, se você não tem ninguém mais próximo, você tem pessoas de cunho judicial que podem te ajudar. Então, meninas, tomem seu tempo, porque é difícil a gente sair de uma situação dessa e se entender numa situação dessa. E assim que você tomar o seu tempo, procure ajuda, porque é pesado. Esse relato aí eu achei muito pesado, ainda mais quando elas trombaram no rolê e tinha outras meninas muito próximas. Tipo assim, ele fez o que ele quis na região, sabe? Isso é muito cabuloso. Isso é muito grave. Isso é muito grave, tenso, sabe? Não, gravíssimo. Isso é muito grave e as pessoas talvez não entendam. Eu acho que a impressão que eu tenho é que as pessoas não entendem que foi um ataque sistemático, foi um ataque organizado. Eles tinham um clubinho, eles tinham ou tem, né? É bem possível que tenha. Eles têm um clubinho que eles compartilham isso. Vocês têm ideia disso? Que ainda pode ter essas imagens dessas crianças? Porque a vítima, ela tinha 17, mas as outras não, as outras eram mais novas. E eles podem estar fazendo isso porque se eles não foram punidos há 15 anos atrás, eles estão se sentindo livres. Tipo assim, se não aconteceu até hoje, não vai acontecer. Então, com certeza, outras meninas passaram por isso durante muito tempo, sabe? E teve uma época na cena também que as mulheres também tinham essa coisa de rivalidade. Se a menina era nova na cena, ela era grupo. Então, tinha esse ponto ainda onde as meninas não eram unidas. Hoje em dia, melhorou muito a cena. Ainda eu vou falar... Pelo menos aqui em BH melhorou demais. Mas você imagina essa 15 anos atrás, sabe? A menininha novinha no rolê já era grupo. Aí tinha os caras que aproveitavam da situação. Então, tipo assim, tem que denunciar, gente. Tem que denunciar, tem que se abrir, procurar ajuda, para não deixar que isso aconteça com outras meninas, velho. Porque a gente perde muita coisa com isso, sabe? A gente fala que o Rock morreu, que não sei o quê, popopô. Morre numas atitudes dessas, saca? Ninguém vai querer entrar pro movimento que volta e meia a gente tá denunciando assédio, que a gente tá denunciando racismo, saca? Então, assim, vocês estão reclamando que o Rock morreu, mas qual que é a postura que vocês têm diante dessa situação? Tá passando pano pro amigo? Tá praticando esse tipo de coisa? Saca? Então, tipo assim, a gente tá mais unida, né? A gente tá formando os nossos grupos, já temos os nossos grupos formados, né? Nós estamos juntas, mesmo que não sejamos amigas, a gente tem que lembrar disso. Podemos não ser amigas, mas a gente está junto ali. A gente sabe quem é quem, a gente sabe a carinha de cada um deles que está nessa patifaria, entendeu? E as meninas podem chegar, podem conversar com a gente. Ó, Helena, tá acontecendo a situação assim. Ó, Nai, isso pegou comigo, entendeu? A gente, sabe, a gente dá o apoio que a gente pode, o suporte que a gente pode, né? Instruir da forma que a gente pode, porque tem coisas que, infelizmente, ou felizmente, não sei, não cabem a gente fazer, né? A gente pode direcionar essas meninas do jeito que a gente souber, do jeito que a gente puder dar esse aporte, né? E sozinhas vocês não estão. Meninos também que às vezes passaram por uma situação escrota, né? Que pode acontecer, pode vir a acontecer, né? Pessoas trans que passam por essas situações toscas também. Estamos abertas, né? A gente está mais unido do que nunca nesse momento. Principalmente de ascensão. Unidas, né? Isso. Estamos longe, porém unidas. Porque a Indy me chamou aqui, tipo assim, ela lá no Rio Grande do Sul, me chamou aqui em BH, e Helena, pelo amor de Deus, me ajuda com essa situação aqui, então assim... Eu já tinha pedido, essa altura do campeonato, eu já tinha pedido socorro pra Luana. Pois é, então assim, ela lá, a gente cai em Minas, então... União não falta, entendeu? Não. Luana, eu queria perguntar para ti uma coisa bem sucinta. Eu acredito que tu, com o teu horário jurídico, vai conseguir dizer. Nessa e nas outras informações, né, que a gente passou, nessa escrita que a gente passou, quantos e quais crimes tem ali? Olha, são vários crimes: assédio sexual, ameaça, pedofilia, violência, tentado violento ao pudor. São inúmeros crimes, mas quem faz a denúncia, quem analisa a denúncia é a promotoria, que vai analisar e vai denunciar para o juiz julgar. Mas
eu gostaria de deixar aqui para vocês, para todos e todas e todos que estão nos ouvindo, a Indy já falou inicialmente, nós temos o canal 180, que é para quem quer denunciar. Você pode se identificar ou não. Se você não quiser se identificar, você pode denunciar de forma anônima. Por exemplo, eu tenho conhecimento que está sofrendo assédio sexual via internet. Eu posso ligar para o 180 e falar, olha, eu tenho conhecimento que tá acontecendo isso, isso e isso, isso e isso. Eu tenho os comprovantes, vi na rede aqui, a cópia da URL, as fotos estão aqui. Eu não quero me identificar. Mesmo você não se identificando, você vai receber um protocolo onde você pode acompanhar aquela denúncia, para saber se aquela denúncia já foi para a delegacia, se aquela denúncia está sendo investigada, se já foi encaminhada para o Ministério Público. Nós temos também o canal de denúncia, além do 180, o Disque 100, que protege a dignidade da pessoa humana. Então, crianças e adolescentes que estão sofrendo ameaças, Disque 100, ou Disque 180 que eles vão te encaminhar. Pai e mãe que percebem que os filhos estão sofrendo algum tipo de ameaça, mudou o comportamento, se aproxime dos filhos, porque algo pode estar acontecendo e vocês nem têm ciência. Filhos, filhos e filhas, né? Compartilhem os assédios, igual a Yara falou aqui, que desde os 8 anos ela conversa com a mãe, se eu não me engano. Compartilhe com seus pais, com as pessoas mais velhas, com os responsáveis legais por vocês. Todo tipo de ameaça, todo tipo de convite estranho que vocês receberem, compartilhem com eles para que eles possam tomar as atitudes legais, né, que é procurar a delegacia, procurar o Ministério Público para conversar com a promotora, com o promotor, procurar a delegacia da mulher para pedir medida protetiva, né? Em alguns casos, por exemplo, nesse relato que a gente ouviu aí. Vai que esse grupinho de abusadores resolvem causar retaliação para essas meninas que são menores de idade, peçam medida protetiva, olha, fulano está me ameaçando, fulano está me ameaçando. Por quê? Somente através de denúncias que esses criminosos vão parar de cometer esse tipo de crime. Né? Esse tipo de homem em específico, ele tem uma imagem, ele tem já uma imagem criada, e ele vai ter muito medo de perder essa imagem dele, porque ele sabe que ele está cometendo um crime. Então, menina, se você está escutando a gente e você sofre algum tipo de situação como essa, tenha certeza que ele vai ter muito medo de perder a imagenzinha de grande ídolo do rock. Tenha certeza. Sim. Denuncie e contem com a gente para a gente orientar vocês da melhor forma possível e encaminhá-los para denunciar e para não sofrerem mais esse tipo de abuso. Isso tem que acabar. Uma sociedade civilizada não pode ter crime sexual, não pode ter racismo, não pode ter machismo. Nós estamos em pleno século XXI, é preciso evoluir eticamente, moralmente. Vamos denunciar para desestruturar o que foi montado. Gente, live pesada. E pode ser que esse cara que está sendo denunciado te ameace por você denunciar. Não ceda, porque é tudo, na mão, sabe? Com medo de perder a imagem, igual a gente falou, a pose de boladão, de dono do metal. E ele não é dono do metal, não existe dono do metal, tipo assim, é idiota a gente falar isso, mas não existe, entendeu? E denuncia. A gente está aqui para encorajar a denunciar mesmo, botar a boca no trombone, né? Botar a cara desses caras toscos que estão achando que é tudo festa. E não é. E entendam, as mulheres estão se comunicando cada vez mais, as mulheres estão se unindo, as mulheres estão falando entre si o que está acontecendo. Não está passando despercebido, não. Não está passando despercebido. Quanto mais a gente vê, existem grupos, eu vou contar uma coisa para vocês, existem grupos, caros meninos, onde se denunciam isso de forma anônima no Facebook, e lá fica o perfil de vocês. A gente sabe quem são vocês. A gente sabe quem são vocês, abusadores.
Então, não pensem que tudo fica escondido, que não fica, não. Nem todo segredo fica escondido para sempre. Não. Fica a dica, foi um prazer falar com vocês, eu agradeço a oportunidade por conversar sobre esse assunto que é tão relevante para a nossa sociedade, que é tão urgente também, né? Porque a gente precisa de crianças vivendo a sua infância, adolescentes vivendo as suas adolescências, e para no futuro a gente ter uma sociedade pacífica e saudável. É complicado, a gente tá vendo aqui, a Juliana tá falando que muitas vezes tu é mais velha e ainda assim tu tem problema em denunciar, né? É muito complicado tu te entender, né, como vítima e saber muitas vezes, né, o que fazer, né, como fazer. Às vezes tu leva muitos anos, como aconteceu nesse relato, leva muitos anos para te realizar, para te entender que tu não foi culpada, que tu foi vítima, né? É muito complicado. E é por isso que, a partir do ano de 2012, a gente tem a lei, uma lei penal que determina, que amplia o prazo para os menores de idade fazerem a denúncia a partir dos 18 anos. Se quando você tinha 12, 13 anos, você foi vítima de estupro, assédio sexual, aliciamento, você era menor de idade, você está com 18, 19, 20, 25 anos, denuncie. Você adquiriu a maioridade, hoje você tem maior autonomia para se defender, então você denuncia o fato. Tem provas, tem fotos, tem prints, tem como provar? Então vai lá e denuncia para que não aconteça mais, para que esses agressores não se sintam à vontade a cometerem esse tipo de crime. E principalmente, crime virtual também é crime, gente. Meninas, eu queria falar só mais uma coisa aqui. Ó, a Nai tá escondida. Mais uma coisa. Meu celular tá bugando demais, se eu ligar a câmera vai dar ruim. Mas enfim, queria falar só mais uma coisa também, gente. A gente tem que aproveitar desse grande momento que a gente está vivendo, né? Que é a presença maciça das mulheres no cenário underground, isso em todas as áreas. Meninas que estão organizando evento, meninas que estão fotografando, sabe? Meninas que estão sendo técnica de som, enfim, donas de casa de show. Nós estamos com um número muito grande de mulheres presentes na cena independente, e isso tornou a nossa voz muito mais forte, muito mais auditiva. Eu entendo plenamente que há 15, 20 anos atrás, nós mulheres éramos invisibilizadas de todas as formas na cena underground, tanto para as meninas que tinham banda, quanto para as meninas que colavam no evento. Então, até que há 15 anos atrás, podia contar no dedo quantas meninas estavam presentes num rolê de metal, de rock, enfim. Então, a gente tem que aproveitar desse momento que a gente está vivendo, onde a gente está se unindo de todas as maneiras para realmente falar. Mesmo que você não denuncie, mas que você compartilhe essa história, sabe? Que a partir do momento que a gente compartilha uma história tão pesada e tão triste como essa, a gente pode dar coragem para outras meninas. E continuo usando o meu exemplo. Eu não tive coragem de falar, nem de denunciar, mas conversando com outras meninas, eu também tive histórias, não com a mesma pessoa, não cheguei a saber se outras pessoas passaram o que eu passei com esse cara, mas eu consegui ouvir outros relatos de abuso, né? Um relato recente de uma amiga que foi abusada também, rolou uma tentativa de abuso por um cara de uma banda que eu gostava muito, velho, eu gostava muito dessa banda. Depois que ela me contou isso, eu também não vou entrar muito em detalhe, porque ela pediu para não contar, ela ainda não se sente muito à vontade, mas para a gente realmente compartilhar, porque a partir de um compartilhamento a gente consegue muitas vezes abrir o olho de uma mulher por uma situação que pode ter sido abuso e ela meio confusa, não percebeu, e também dar força para outras meninas se abrirem e estarem também denunciando, sabe? Também fazendo com que essas pessoas saiam da cena, porque a gente não precisa desse tipo de homem que age dessa forma e que faz o que esse cara fez na cena independente. Essa pessoa, ela pode se achar a pica da galáxia na cena independente, mas para mim é só mais um merda que se fez em cima de um monte de história triste. Então, tudo que esse cara fez, que o pessoal, que ele é foda, para mim desmorona, cai por terra a partir do momento que ele fez o que fez. E isso são os relatos que a gente sabe, gente. Isso tem 15 anos, né, Andy?
Então, vai saber quantas outras meninas nesses últimos 15 anos não passaram na mão desse cara. E então, uma coisa importante, coisa que esse cara tenha feito, velho. Qualquer coisa uma que esse coisa cara importante de falar é o seguinte: na cena gaúcha, pra mim, não vale um vintém. Cara, uma coisa importante de se falar, que é o seguinte, de repente tu pode pensar, o cara era muito novo quando ele fez isso, ele não tinha cabeça, ele tinha 20 anos, 20 e poucos, ele era gurizão, ele não sabia o que estava fazendo. Ok, tudo bem. As pessoas podem mudar, óbvio que sim. Felizmente, a gente normalmente evolui, às vezes não, né? Mas normalmente evolui. Se ele se arrependeu, ele pode pedir desculpa para as vítimas. E se foram muitas, ele pode pedir desculpa pública. Dizer que se arrependeu. Ele está no direito de se arrepender. Mas eu não acredito que isso tenha acontecido. Eu não fiquei sabendo disso ter acontecido. Deles terem pedido desculpa para as vítimas. Hoje até tem entendido, de fato, que cometeram crimes, né? Porque eles acham que tá tudo certo, que é isso mesmo, e que a vítima que tem que se fuder mesmo, né? Mas eu queria dizer que se eram muito jovens e se arrependeram pelas merdas que fizeram, tá em tempo de pedir desculpa. Né, Lelê? É exatamente o que uma das meninas aqui, eu não vi o nome, me perdoem, falou. Eles querem que a gente tenha medo, né? Querem que a gente se sinta acuada, querem ser donos da gente, né, velho? Então, assim, não vai rolar, não vai rolar. Porque a Indy tá criando a filha dela para não ter medo, eu vou criar filho meu para não ter medo de denunciar, e seja, tipo assim, todo e qualquer tipo de opressão, saca? Homofobia, racismo, machismo, sabe? Gordofobia, que a gente também presencia pra caramba. As novas gerações estão vindo aí com mais afinco nessas questões, né? A gente despertou num tempo bacana aí e a gente pode passar isso para frente. E eu acho isso muito bacana, principalmente dentro da cena, né? Que a gente vê, que é o que a gente está falando aqui, que tem muita gente chegando nos 13, 14, 15 anos, né? Deparando com essas situações e bota a cara mesmo, bota a cara, denuncia. Aliás, nem precisa botar a cara, né? Bota só a boca no trombone, denuncia mesmo, que aporte vai ter. Sim. A Tati deixou um recado, deixou uma mensagem falando que aos 17 anos ela sofreu uma agressão. E foi tão doloroso que ela não conseguiu denunciar, tomar as atitudes, ela ficou desacreditada. E a gente não pode desacreditar na justiça, a gente não pode deixar de se indignar. O fato da gente se indignar com uma coisa horrenda que acontece com outro tem que ser preservado, é isso que nos torna humanos. A gente não pode ver uma pessoa sofrendo assédio, sendo estuprada, agredida, e a gente achar que é normal. Parece que as pessoas estão banalizando os fatos. Não pode, a gente não pode banalizar. Na época que a Tati sofreu essa agressão, ela não teve o apoio, uma estrutura, ela não teve uma estrutura para poder dar sequência a esse tipo de denúncia. Mas hoje, nós, como a Indy falou, como a Lelê falou, como a Nay falou, nós temos vários grupos de mulheres, vários grupos de juristas, de músicos, igual vocês são, de pessoas engajadas a protegerem as vítimas. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a culpa nunca é da vítima, a culpa é do agressor. Porque a gente tem que desconstruir isso. Perguntar, mas o que você fez para ele fazer isso comigo? Não, por que ele fez isso com você, com a vítima? A vítima não pode se transformar, ser o holoforte. Quem tem que aparecer na mídia é o agressor. Quem tem que sofrer as sanções é o agressor, nunca a vítima. Tá? E eu deixo essa mensagem, um abraço, contem comigo. Vamos às nossas considerações, meninas. Vamos nos despedir do nosso público. Começa aí, Nay, que eu sei que tu tem horário também, meu amor. Amanhã a Nay trabalha cedinho, então vou começar por você. Eu não consigo ver a Nay, então eu não sei se ela tá me ouvindo. Tá no mudo! Tá no mudo!
Aí. Meu Deus do céu, não sei mexer com tecnologia. É que meu celular tá muito ruim, gente. Perdão mesmo. Bom, as considerações que eu tenho... acho que a gente falou bastante, né, sobre a questão de que nós, mulheres, temos apoio. Isso eu falo para todas as mulheres, independente de estilo musical. Dentro da cena independente, gente, tem um monte de perfil que tá aí para apoiar vocês. Podem procurar Preto Coletivo, pode procurar Afrobanger, pode me procurar. Inclusive, eu recebi uma denúncia de uma menina uma mulher mais velha que tá na cena também, mas ela não quis entrar muito em detalhe comigo, de um cara que assediou ela moralmente. Enfim, estamos aqui para ouvir vocês, para dar força. E tamo junto, velho. Acho que tudo é uma questão de conversa e para que a gente também se desconstrua também, né? A gente também tá aí enraizada nesse machismo, no patriarcado, mas a gente tá unida. Estamos aqui para uma ajudar a outra e não deixar esses machos passar para frente. E vamos expor, sim, quantas vezes for preciso fazer esse tipo de live, a gente vai estar fazendo. Lelê? Aí. Eu faço das palavras da Nai as minhas também. A gente está aí para denunciar, igual a gente está falando aqui o tempo inteiro. Vou frisar, estamos aqui para denunciar, né? Quantas vezes forem necessárias, a gente faz esse compilado de denúncias e bota a cara também. Se a vítima não tiver coragem, a gente vem e fala, aconteceu isso, vocês estão passando pano para isso. Porque medo a gente não tem, né? A gente sabe que a gente tem apoio, que a gente tem aporte, que a gente está mais juntinha do que nunca, né, nesse processo. Então, é isso, gente. Estamos aí, estamos todo mundo junto, tudo junto e misturado. Isso independe, igual a Nay falou, independe de gênero musical. Se foi no Vila Mix, sofreu assédio, chega aqui. Se foi, sei lá, no Viaduto Santa Teresa, no rap, vem falar com a gente também. Porque isso aí não dita caráter musical. Acontece a rodo em qualquer showzinho, em qualquer rolê, e a gente sabe. Luana? É isso aí. Deixar essa mensagem para as meninas, crianças, adolescentes, mulheres, e os meninos também que sofrem. Não deixem de denunciar, não desistam, porque há justiça. A maioria das pessoas são pessoas boas, mas é preciso vocês maturarem a psique de vocês, a moral de vocês, o caráter de vocês. Vocês ainda estão em construção. Não se deixem abalar por ameaças, não se deixem abalar por assédio. Se ao verem esse vídeo, X entrou em contato com vocês falando que vai divulgar a foto de vocês na rede, já dá o print, já mostra para a mãe, já vai na delegacia, já denuncia, já vai no Ministério Público. Não deixem passar, porque esse tipo de crime não pode continuar, tem que acabar. Um abraço, contem comigo. Abraço a todas e todos que estão aqui com a gente. Eu queria muito agradecer. Vocês não imaginam, vocês estão vendo a gente agora, vocês não imaginam que a gente teve basicamente um dia para organizar tudo isso. Para mobilizar essas mulheres, para conversar, para a Luana correr atrás de lei, de ver exatamente o que está acontecendo, a gente conversar, interagir, montar a pauta. A Luana montou uma pauta linda para nós. Isso é a mobilização feminina. Isso que tem que acontecer cada vez mais. As mulheres têm que se mobilizar e, relho nesses homens. Verdade. Estamos juntas. Um beijo a todos e ficamos por aqui. Um bom domingo. Beijo. Tchau. Tchau.